O governo federal, ele está sinalizando, isso é uma coisa que a Folha de São Paulo já está repercutindo, eu vi no Globo também, mas o governo estuda um corte no IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para pressionar governadores a mudarem o ICMS de combustíveis, né? O imposto ali, o ICMS, que incide, está causando polêmica em relação ao preço dos combustíveis no Brasil. E a gente teve uma manifestação aqui de uma entidade importante, que é o CIEAN, por meio do Wilson Périco, né? Então é algo importantíssimo de tratar, e a gente tem que tratar hoje, já com urgência, porque mexe com a Zona Franca, o nosso principal modelo econômico, né? Sim, Rafael, o governo Paulo Guedes, a equipe do ministro Paulo Guedes tem feito propostas para convencer os governadores a diminuir o ICMS. Eles não estão conseguindo, claro, porque é um imposto importantíssimo para a arrecadação dos estados. E aí, como forma de pressioná-los, ele propõe aí um corte linear no IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, que vai atingir todos os estados. Por quê? Porque ele mexe com o fundo de participação dos estados e municípios. Tem um bolo maior, que é do governo federal, mas tem um bolo significativo e importantíssimo para os estados e municípios. Ele acha que isso é uma forma de ajudar o presidente. Por quê? Porque este é um ano eleitoral e porque o preço da gasolina é um dado negativo para a disputa eleitoral do presidente Bolsonaro. Bom, isso mexe com todo mundo e mexe com a Zona Franca de Manaus, tanto que a gente tem uma manifestação muito preocupada aí do Wilson Périco, do CIEAN, né, e de uma série de pessoas que estão aí acompanhando esses dados a respeito do IPI. Eu só queria acrescentar, antes da fala do Wilson Périco, que essa é mais uma mexida meio atabalhoada do Paulo Guedes. Aí eu não vou nem falar de Zona Franca de Manaus, eu vou falar da eleição do presidente Bolsonaro. Como é que você mexe com prefeitos e governadores, né, que é a base eleitoral de qualquer candidato, desagradando essa turma toda, criando um prejuízo real para a gestão deles, e tenta eleger o seu presidente? Assim, é no mínimo um tiro no pé. É no mínimo um tiro no pé. Mais um tiro no pé, mais uma ação atabalhoada do Paulo Guedes politicamente e também provavelmente para a economia. Temos aí a fala do Wilson Périco? Temos. A gente vai exibir agora o que disse o Wilson Périco com preocupação em relação a isso. Mais uma vez, o ministro da Economia agredindo o modelo Zona Franca, desrespeitando o nosso direito constitucional desse diferencial tributário que temos, e o principal deles é o IPI, e quando se fala de mexer no IPI, fala em atingir em cheio a Zona Franca. Isso traz uma insegurança jurídica tremenda aos investidores e o pior, coloca em risco os quase 500 mil empregos diretos e indiretos que nós geramos somente na capital do nosso estado e uma quantidade similar a essa nos demais estados do país, aquilo que se consome aqui em Manaus, principalmente, tanto pelas indústrias, mas pela população que tem a sua renda oriunda da atividade industrial. E quando fala também de desenvolver as potencialidades do nosso estado, eu quero dizer que o nosso estado tem a preservação florestal que tem pelo modelo econômico que foi destinado para nós, como da Zona Franca. Se assim não o fosse, é só nós olharmos os demais estados da região amazônica, qual é a cobertura que eles têm. O mesmo teria acontecido com o Amazonas. Então é de uma miopia, principalmente no momento em que nós precisamos aumentar, gerar emprego para o país, o ministro vem colocar de forma maldosa até essa questão do IPI, que traz risco aos empregos gerados aqui. Muito bem, Rosa. Está aí a fala de Wilson Périco do CIEAN, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas. Pois é, ele explica aí didaticamente por que é importante ter um incentivo fiscal no estado do Amazonas e por que não é um peso a Zona Franca de Manaus, como geralmente a equipe econômica de Paulo Guedes coloca. Eles precisam reduzir essa coisa do incentivo fiscal, porque isso é um prejuízo para o país. Mas eu penso que qualquer explicação que eu der aqui não é tão didática quanto a do próprio Paulo Guedes no início do governo Bolsonaro. Você tem o áudio? Eu gosto de repetir, eu gosto de ouvir, porque eu entendo melhor sobre a importância da Zona Franca e como acabar com a Zona Franca quando eu ouço Paulo Guedes. Temos aqui sim, vamos lá. Está
dizer assim, você vai mexer na Zona Franca de Manaus? Não vou mexer na Zona Franca de Manaus. Está na Constituição, está lá. Agora, e se os impostos caem todos para zero? Eu não mexi na Zona Franca de Manaus. Ou seja, ela perdeu. E aí, ela perdeu economizou 25 bilhões. Eu não economizei 25, eu simplifiquei para o Brasil. Quer dizer que o Brasil agora não pode ficar mais eficiente porque tem que manter o mercado. Não, eu não defendo a Zona Franca de Manaus, eu estou querendo fazer só... Como é que as respostas são muito claras. A Zona Franca de Manaus fica do jeito que ela é, ninguém nunca vai mexer com ela. Agora, isso quer dizer que eu não vou simplificar impostos no Brasil, porque senão... Quer dizer, eu tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagem para Manaus. Deixa eu clarificar minha pergunta. Bom, tá aí. Essa foi uma entrevista do ministro Paulo Guedes à Globo News, né, com vários jornalistas da Globo News. Fica bem claro, né, como acabar com a Zona Franca de Manaus. O IPI é um dos principais impostos, tem um incentivo fiscal, ele não é cobrado na Zona Franca de Manaus como forma de atrair as indústrias a se instalarem na Zona Franca, no polo industrial de Manaus. Quando você diminui IPI para todo o país, para que elas vão ficar aqui na Zona Franca de Manaus? Para que vão ficar em Manaus? Por caridade para esta região? Claro que não. As empresas buscam lucro e elas vão se instalar onde é mais interessante para elas, já que não vai ter o incentivo, elas não precisarão desse incentivo fiscal. O Paulo Guedes explica isso muito bem, foi no início do governo, mas vale ressaltar, Rafael, que esse não foi o primeiro nem o último ataque em relação à questão do incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, da equipe econômica do governo Bolsonaro. E mais um dado, ele não fez segredo nenhum disso, da ideia dele, da forma como ele ia conduzir a economia, que seria prejudicial para a Zona Franca de Manaus, nem na campanha. E, no entanto, foi apoiado por muitas lideranças da indústria aqui do estado do Amazonas e continua sendo apoiado. Não fez segredo, e esta é a política que eles continuam levando a sério e que traz toda essa dor de cabeça aí para todos os setores, porque tudo neste estado depende do que se produz na Zona Franca de Manaus. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Como falei, a gente deu uma estourada, mas foi importantíssimo para tratar desse assunto Zona Franca, que é o principal modelo econômico aqui do estado do Amazonas, ainda que a gente possa ter outras matrizes, mas por enquanto esse ainda é, e qualquer decisão que possa prejudicar, a gente tem que repercutir e trazer, inclusive, as autoridades da indústria aqui do Amazonas falando sobre isso. Obrigado, Rose. Obrigada a você.